Então, bom dia, e hoje vamos falar sobre fé, né? As provações. Provas. Quem já passou pela escola sabe que a gente faz provas. Tem as provas bimestrais do primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro, no quarto, né? As provas finais, se a gente fica em recuperação, e aí aquela ansiedade, né? Nas crianças, eu sou professora, aplico prova, eles ficam, prova, quando é que vai ser a prova? Prova tá difícil, quanto que eu tirei, né? E essa expectativa toda. E as provas, elas são necessárias, elas indicam, né, como você está no seu conhecimento, se você adquiriu aquele conhecimento, se você sabe, né, aquela questão. As notas falam um pouquinho sobre o conhecimento que adquirimos naquele bimestre, nos assuntos ali discutidos. E também no nosso desempenho da vida, né? Nós passamos pela escola da fé. E nessa escola da fé, nós precisamos periodicamente passar por provas. E que de outros modos, né, jamais ficaríamos sabendo onde nos encontramos em termos espirituais. Então, as provas que Deus que coloca através da nossa vida, né, Deus coloca as provas para que a gente também seja capaz de entender, né, como nós estamos na caminhada cristã. Qual o nosso grau de maturidade, nossa comunhão com Deus também nós estamos desenvolvendo, né? Como nós estamos diante das dificuldades, das provas que nos sobrevêm. Aqui vamos falar sobre Abraão. Abraão, ele teve uma vida com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, ele andou com Deus neste mundo, né? Cada passo que Abraão dava, ele confiava em Deus, ele consultava a Deus, ele orava a Deus, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. E você percebe que a vida de Abraão não foi uma vida tranquila. Ele passou por muitos momentos de provas, de situações em que ele colocou, né, as escolhas dele nas suas próprias mãos ou nas mãos de Deus. E nós vimos a prova da família, né? Quando Abraão, ele deixou seus entes queridos, seus parentes, sua família, seus familiares, né, para partir para um rumo em que Deus o escolheu, em que Deus o chamou para fazer dele uma grande nação. Então, ali ele provou confiar em Deus, seguindo a Deus, né? No local que ele não sabia para onde ia, como seria a viagem, né? Mas ele confiou em Deus e nisso ele percorreu. Então, foi uma prova, né? Que ele teve com Deus e ao deixar a sua família para ir fazer o plano de Deus, a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Teve também um período em que Abraão passou por um período de fome, havia fome naquela região. E esse foi uma prova que ele não passou, pois ele foi buscar ajuda no Egito e duvidou que Deus, né, de confiar em Deus, em suas promessas, de confiar em consultar a Deus, ele foi consultar então, ele por suas próprias sabedorias, sua inteligência, ele foi recorrer ali ao Egito e então ele não passou nessa prova. Teve também a prova da cordialidade, né? A prova em que ele deixou com que seu sobrinho Ló escolhesse, né, o local em que ele gostaria de ficar, porque houve um momento em que eles tiveram que se separar. E ali ele mostrou também, né, colocou Deus no primeiro plano, entregou o seu sobrinho a escolhesse, né, não fez briga, não fez contenda, e ali ele também passou um momento de prova. Outro momento de prova foi um momento de luta, em que ele teve que derrotar os reis, né, no qual seu sobrinho foi capturado, né, e levado por cativo, escravo, e ele foi lá, né, pelejou, lutou, ganhou e retornou com seu sobrinho e toda a sua família de volta, trazendo todos de volta aí para suas casas. Também teve um momento que ele também de fortuna, né, ao negar as riquezas de Sodoma, ele não quis morar naquela cidade. Também foi reprovado na prova da paternidade, na qual Sara teve a impaciência, né, que sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. E a prova da despedida, quando chegou o momento de mandar Ismael ir embora. Abraão passou na prova da despedida, né? Ele deixou que Deus guiasse, Deus cuidaria de Ismael, mas de uma outra maneira, não mais ali com ele, né? Junto com Isaac e Sara, devido àquela situação que gerou ali entre Agar e Sara. Então a gente vê que na vida de Abraão, ele passou por diversas provas. E assim somos nós também. Hoje nós passamos também nessa caminhada cristã por muitas provas. Passamos por várias provas que estão em nossas vidas e a gente tem que confiar em Deus.
O segredo é estar sempre um passo de cada vez, buscando a orientação de Deus na nossa vida. A gente vê também que aqui uma outra provação que Abraão, né, teve na sua vida foi a prova da fé. Isaac, ao nascer, né, foi o símbolo da promessa que Deus havia dito a Abraão. Quando saísse de sua terra, ele seria um pai de uma grande nação. Até ali, Abraão já era idoso e não tinha filhos, mas ao confiar nas promessas de Deus, Deus lhe deu então a promessa, né, o símbolo da sua promessa, da aliança que ele fez com Abraão, que era Isaac. E aí vemos em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, né, que existe alguma coisa que seja difícil para Deus? Sara, ela já estava muito impaciente, ela já não, ela sabia da promessa de Deus, mas ela não estava muito impaciente, porque ela já estava, depois de 25 anos, né, e nenhum filho, então veio então o Isaac. A possibilidade dela dar à luz, né? Depois da velhice, depois de ser estéril, mas Deus cumpriu com a sua promessa e ela teve Isaac. E aqui em Gênesis, capítulo 22, no versículo 1 e 2, diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha em que eu lhe mostrar, queime seu filho como sacrifício. E aí Abraão, né, se depara agora com essa prova, né? Deus pedindo para que ele sacrificasse o seu único filho, o seu amado filho, né, para ele. Mas a gente vê aqui também que Abraão em nenhum momento, né, ele hesitou. Ele questionou a Deus. Ele perguntou por que, Senhor, né, questionou o propósito de Deus. A gente vê pelo contrário que Deus queria provar a fé de Abraão, né? E Deus viu que Abraão, ele realmente se colocou nas mãos de Deus e cumpriu com aquilo que Deus havia pedido. E a gente percebe aqui que Deus, ele estava querendo mostrar para Abraão a sua fé, porque Deus, ele é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o seu íntimo, aquilo que você está pensando, aquilo que passa em seu coração, os seus anseios, as suas dificuldades. Deus conhece e conhece mais do que a nós mesmos, né? Então, o propósito do teste que Deus fez a Abraão não era satisfazer a sua própria curiosidade, a curiosidade de Deus, mas tornar clara para Abraão a sua fé. Então, muitas vezes nós passamos uma prova e a gente fica surpreso, né? Nossa, mas eu consegui tirar essa nota, né? Nossa, eu consegui vencer o campeonato de natação, porque através das provas nós também demonstra a nossa capacidade de superar tais desafios, aquilo que nós mesmos não sabíamos que seríamos capazes. E Deus faz perceber que nós somos capazes sim de vencer essas provas que sobrevêm a nós. Então, Deus conhece cada um de nós. Ele sonda os nossos corações. Por isso, não há prova que sobrevenha a nós que não possamos suportar. Deus nos criou com a capacidade de vencer o mal. Deus conhece o seu potencial mais do que a nós mesmos. Podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, né? Então, Deus sabe a nossa capacidade, sabe do seu potencial. E se alguma situação que você passa hoje, alguma situação difícil que você enfrenta, saiba que você é capaz de vencer essas dificuldades, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Mas primeiro nós precisamos ter aquele que nos fortalece ao nosso lado, como o nosso suporte, como o nosso guia, para que possamos vencer a cada momento. E o assunto em questão, né, agora, dessa prova de Deus para Abraão, a questão era: Abraão amava o presente que Deus lhe deu ou amava o próprio Deus? Nós estamos passando agora no período de Natal. O Natal é um período onde as pessoas compram presentes, né, para presentear aquelas pessoas mais queridas, familiares, os amigos ali da empresa, né, durante todo o ano passou junto, trabalhou junto, é um momento de confraternização também. E aí as pessoas compram presente, vão às lojas, vão aos mercados, a gente vê os shoppings todos cheios nesse período, ruas do comércio lotadas, né? Porque as pessoas querem comprar os seus presentes, querem dar presentes. E aí a gente vê o mundo, né?
todo enfeitado, colorido, assim, a magia das luzes, né, do Natal, é um momento, um período muito bonito, que a gente vê aquelas luzes, aqueles enfeites nas casas, no shopping, as crianças mesmo amam, né? Quando chega o Natal, você vê aquelas luzes, oh, o Natal está chegando, né? E eles gostam muito. Mas aí a gente vê qual o real sentido do Natal? Será que são essas trocas de presentes? A gente vê que o mundo tenta ofuscar o real sentido do Natal. É bonito, sim, a gente se confraternizar, dar-se presente, trocar presentes, né? Presentear aqueles queridos, mas que a gente possa ter em mente que o real sentido, o maior presente de todos, é o próprio Deus, né? E a questão ali, ao provar a fé de Abraão, Deus estava querendo dizer, mostrar também ao próprio Abraão a sua fé, na qual Abraão, será que ele amava mais o presente Isaque que ele lhe deu ou amava o próprio Deus? Então, será que nós hoje adoramos mais os presentes que Deus me dá do que a Ele mesmo? Será que eu comecei a adorar mais as minhas coisas, aos meus relacionamentos, em vez de adorar a Deus, que deu todas essas alegrias? Não seja rápido para responder. A adoração, ela significa valor. Quando adoramos alguma coisa, estamos confirmando seu valor para nós. Fazemos isso tanto com as nossas atitudes, quanto com o nosso coração. Então, aquilo que nós valorizamos, aquilo que mais amamos, ali está o nosso coração, né? E aí fica uma reflexão. Será que eu estou amando mais as coisas que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, a ponto de deixar Deus de lado, de não adorá-lo, de não colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, né? E esse é o momento de nós refletirmos. Será que nós estamos presenteando, além dos presentes materiais, nós estamos também oferecendo o maior presente, né? Que é para a vida toda, que é o próprio Jesus na sua vida, na vida das pessoas. E aí nós vemos, né, mais uma vez Abraão demonstrando a sua fé em Deus. E aí nós vemos que Abraão, como eu falei, em momento algum ele tenta barganhar com Deus, ou apresenta sinais de relutância, ou questiona os propósitos de Deus. Diz em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar onde Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Então não houve excitação. Abraão acordou cedo, despertou Isaque ao amanhecer e começou a sua caminhada. É impressionante, então, agora notarmos a confiança que Abraão tinha com o próprio Deus, o nível de maturidade do relacionamento que ele desenvolvera com Deus. E como está o nosso relacionamento com Deus? Será que quando vêm as provas, nós temos essa maturidade de ir, acordar cedo e continuar fazendo os desígnios, nossas atividades como forma tranquila, né? De forma confiante que Deus está à frente de todas as coisas, né? A gente pode perceber como importante, como impressionante foi a atitude de Abraão. Ele pediu para que sacrificasse o seu próprio filho, né? Ele poderia ter, nossa Senhora, mas por que questionado, se desesperado? Mas não. Pelo contrário, ele manteve a segurança tranquila, né? Porque ele sabia no Deus em que ele estava convivendo, ele conhecia o Deus que ele convive, que ele estava ali caminhando todos os dias. Em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 4 e 5, diz: No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali, adiante, para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão, ele confiava em Deus. Abraão, ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Deus está no controle. Ele sabe o que faz. Eu não tenho que questionar o propósito de Deus na minha vida. Eu não tenho que ficar questionando o poder da atuação de Deus na minha vida. Eu conheço Deus em que creio. Eu conheço Deus, o poder que Ele tem de fazer milagres na minha vida, de fazer os planos que eu mesma posso ter elaborado e que Ele fez planos muito maior daquilo que eu estipulei, né? Deus conhece a nós mesmos do que nós mesmos nos conhecemos.
Então, Abraão, ele confiava em Deus. Ele conhecia, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que no momento das provas, ele não se desesperava, ele não se angustiava, pelo contrário, ele sabia que Deus está no controle e tudo vai dar certo. Então, a gente percebe aqui, né, que a maneira incrível como Abraão lidava com essas situações. E nós também podemos lidar. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17 a 19, diz assim: Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. De acordo com o livro de Hebreus, Abraão sabia três fatos importantes. O primeiro, Isaque é o veículo das promessas de Deus, portanto, deveria viver, né? Segundo, Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, nós devemos nos concentrar nas promessas de Deus e não buscar explicações. Ah, por quê? Por que isso? Não. Deus falou, está dito e acabou. Nós não temos que questionar a atuação de Deus na nossa vida. O poder de Deus, ele é absoluto e é até mesmo sobre o poder da morte. Então, não há nada impossível para Deus. Deus pode sim todas as coisas. E há um trecho no espírito de profecia que diz que nada acontece nesse mundo que Deus não atue, que Deus não permita, né? Então, todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Então, nós precisamos conhecer o Deus em que nós cremos. Nós precisamos confiar nesse Deus. E assim como Abraão conhecia Deus, e será que nós conhecemos ao Deus a quem servimos? Qual é a nossa atitude diante das provas? Tem você exercido domínio próprio, calma, diante dos conflitos e das aflições que nos sobrevêm? Você tem crido em Deus e descansado nos braços do Pai? Há uma música que eu gosto muito do CD Jovem, não lembro o ano qual é, mas que diz assim: Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Quantas vezes nós nos angustiamos, nós nos preocupamos e tentamos lutar com as nossas próprias forças, e Deus diz: Deus, estou no controle de todas as coisas. Ensina-me a descansar. Então, nós precisamos descansar nos braços do Pai. Nós precisamos entregar e confiar no Deus que atua na nossa vida. Aqui também mostra, Abraão, que a aprovação ela é pessoal, né? Isaac não era um garotinho pequeno, já era um rapaz, porque mostra ali que ele carregava lenha suficiente para queimar um sacrifício. Então era muita lenha. Um garotinho não teria condições de levar toda aquela lenha pesada. Então ele já era um rapaz. Ele já era ciente do que estava sendo feito ali, mas Abraão ele não contou tudo para Isaac, né, sobre o que aconteceria ali na montanha. Talvez porque compreendesse que a aprovação seria para ele, Abraão, e não para seu filho Isaac. Então, quando Deus faz uma obra transformadora em nós, isso envolve uma aprovação. E ele não está testando outras pessoas, mas ele está testando você. Então, muitas vezes, quando a aprovação vem, a gente vai logo buscando falar para as pessoas, né, procurar solucionar esse problema nas pessoas para que elas possam nos ajudar a resolver isso. E esquecemos de recorrer somente a Deus, porque só Ele que irá nos ajudar neste momento, né? E por essa experiência foi determinada propriamente para você, não é mesmo apropriado que você compartilhe a história com todo mundo, ou com outras pessoas. Às vezes, a força é mostrada quando guardamos para nós mesmos completamente. Quando ali nós lutamos junto com Deus e buscamos junto com Deus solucionar aquela questão. E aqui fala, né, onde está o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro, né? Porque no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 7 e 8, diz
Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, né? Então a gente percebe que Abraão respondeu para Isaque, Deus proverá. Deus proverá para si mesmo. Isto é com ele, né? Estamos fazendo a sua vontade. Os detalhes são com Deus. Ele não nos, ele mostrou, né, o caminho a seguir. Nós vamos confiantes, passo a passo. Mas os detalhes, as coisas Deus proverá, né? Aquilo que nós não temos conhecimento, aquilo que nós não podemos atuar, Deus vai à frente. E é nossa responsabilidade confiar nele. Esse é o risco que vamos vivenciar juntos. A fé não exige uma explicação, ela descansa nas promessas, né? Como nós vimos. Nós não vamos buscar explicação, nós vamos procurar descansar naquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós vamos juntos confiantes em Deus, dando um passo a cada dia. Isso é arriscar, né? Deus quer que arrisquemos tudo em total confiança, confiança nele. Deus, ele arriscou tudo ao enviar o seu filho Jesus Cristo para nos salvar. Agora ele quer que nós arrisquemos tudo em total confiança nele. Nós precisamos sim confiar em Deus, né? Nós precisamos acreditar que Deus está atuando e nós não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida como muitas vezes nós fazemos, né? Então nós precisamos arriscar. Levantar cedo, sair à rua é um risco. Comer num restaurante é um risco, você não sabe como aquela comida foi preparada. Quando a gente está na nossa cozinha e prepara a comida, a gente come com segurança, né? Mas num restaurante, a gente corre um risco. Quando a gente anda de avião, né? Viaja no avião, é um risco também. Alguém está pilotando, a gente confia no piloto, a gente confia nos mecânicos que fizeram a estrutura ali do avião, na mecânica do avião. Quando um bebê decide ficar em pé e dar os seus primeiros passos, ele está também assumindo um risco. E algumas pessoas vivem com tanto cuidado que se recusam a assumir os riscos. Elas têm que estar no controle das suas vidas, né? Elas não conseguem dar um passo, não, aqui eu tenho medo, pode ser que eu possa cair, não vou dar esse risco. Então, Abraão não, sua fé lhe havia amadurecido a tal ponto da confiança no poder de Deus, lhe daria liberdade para arriscar tudo para a sua própria obediência, né? Para a obediência a Deus. Há circunstâncias na vida que chegam a um ponto crítico. Você gostaria muito de definir os detalhes, mas não pode. Você gostaria de saber como vai terminar aquela situação, mas nós não temos essa condição. Sabe que o Senhor é bom e já orou por uma solução, mas nada mudou. Talvez isso esteja acontecendo porque queremos manter essas circunstâncias em nossas mãos. Queremos que Deus resolva tudo da forma como nós planejamos. Mas se nós orarmos e buscarmos a Deus e confiarmos em Deus, entregar essas questões totalmente aos cuidados de Deus, é que nós devemos fazer, né? Colocar tudo em cima da lenha e saia de perto do altar. Ou seja, confie em Deus. No seu tempo, Ele cuidará das demais coisas, dos detalhes. Mas nós precisamos, como Abraão, colocar e ir até a montanha, preparar todo o altar, colocar a lenha ali e deixar tudo pronto, que o mais Deus proverá. Pessoas ao nosso redor também aprendem quando corremos o risco sobre o controle de Deus. Assim, quando Abraão preparou todo ali o altar, e então ele olhou para um lado, olhou para o outro, cadê Isaac? Fugiu. Foi assim que aconteceu? Não. Isaac estava ali, né? Ele foi criado sobre a mesma fé, acreditava na existência do propósito divino. E quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Você percebe aqui a silenciosa fé extraordinária de um jovem. Era ele o sacrifício, todavia, permitiu ser amarrado sobre o altar. Então, perceba que a mesma fé, a mesma relacionamento, a comunhão que Abraão desenvolvia com Deus,
fez com que Isaac também confiasse e tivesse a mesma percepção que seu pai tinha do Deus, que tudo podia, que controlava todas as coisas. Então, o poder Isaac, ali desde criança, vendo seu pai, o seu relacionamento com Deus, a segurança que Deus colocava sobre a família de Abraão, as coisas que Abraão enfrentava, as provas, as dificuldades e como Deus solucionava. Isaac tudo ali testemunhava e vivenciava aquele momento, né, que Abraão passava com aquele relacionamento que ele tinha com Deus. E assim, Isaac também desenvolveu essa confiança em Deus. Da maneira como nós vivenciamos esse relacionamento com Deus, outras pessoas também estão testemunhando esse relacionamento. A maneira como a gente lidar com os problemas, com as provas que enfrentamos, as pessoas estão observando. Não pense você que você não está sendo vista. Sim, alguém te observa. Na liderança da igreja, algum jovem está ali te tendo como referencial. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelo relacionamento que desenvolvemos com Deus, porque isso também fortalece outras pessoas a ter desenvolver esse mesmo relacionamento com Deus, a acreditar no Deus maravilhoso e extraordinário, através da nossa fé, da nossa atuação de vida. E Abraão, ele foi ali um referencial para Isaac. E no momento daquela prova, Isaac, ele não fugiu, ele não saiu desesperado. Ele sabia no Deus que Abraão, seu pai, confiava e também tinha, desenvolveu a fé que Abraão também tinha. E nós vemos em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 10, em seguida pegou a faca para matá-lo. E continuando no versículo 11, 12, diz: de repente, no último momento possível, Deus interveio. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Ele respondeu. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Quando Deus parou a mão de Abraão, estava ali declarado: você passou no teste, você provou quem está em primeiro lugar, demonstrou que ama o presente que Deus lhe deu, mas ama muito mais quem te deu o presente, né? E no Gênesis, no capítulo 22, no versículo 13 e 14, diz: e pôs Abraão no nome por nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, né? Então, Jesus fez o sacrifício, assim como Abraão, né? Fez ali, demonstrou a sua fé ao sacrificar o seu filho e mostrou que amava mais a Deus do que os presentes que Deus lhe deu. Jesus, o outro pai, né? Deus, também ofereceu, abriu mão do seu filho, deitou no altar e o sacrificou por todos nós. Então, o propósito de Deus para Abraão encontrou-se com o propósito de Deus para toda a humanidade. E nessa fascinante história de fé, sacrifício, confiança e entrega, nós percebemos as características de um Deus que nos ama, um Deus que exige, que pediu de Abraão algo não pediria, não exigisse, que ele mesmo dele não fosse exigido. Então Deus, ele sabe a angústia que é de dar um filho, né, em prol da humanidade. E Deus também, Jesus, ele passou por esse mundo. Ele sabe o grande peso que o pecado exerce sobre nós. Porém, ele venceu. E com isso nos mostra que é possível sim vencer o mal. Cristo, ele enfrentou tudo o que nós enfrentamos neste mundo. Deus sabe das lutas e sabe o peso que o pecado exerce sobre nós. Ele sabe o quão difícil é nós buscarmos ao Senhor. Mas Deus mostrou, Jesus mostrou que isso é possível. Que é possível sim obedecer os seus mandamentos. Que é possível sim se ajoelhar e ter a comunhão plena com Deus e buscar ter esse momento a sós com Deus. Porque é através desse relacionamento, dessa comunhão com Deus, que vai nos tornar fortes e demonstrar o Deus que nós cremos nos momentos de provas. Para isso, Deus precisa habitar em nós, preencher o nosso coração. E aqui declara, né, que uma oração muito bonita e que nós devemos também fazer essa oração todos os dias, né? Que diz assim: Pai,
Quero te conhecer, mas meu coração covarde tem medo de abrir mão de seus brinquedos. Então, muitas vezes, a gente tem medo de abrir mão daquilo que preenche a nossa vida, até um estilo de vida, um relacionamento, né, que a gente tem assim, que a gente coloca acima de Deus. Mas a gente tem que buscar colocar esse relacionamento nas mãos de Deus, colocar as coisas que nós temos, os presentes que Deus nos dá, as alegrias que Deus nos dá, colocando Deus sempre, né, à frente de todas as coisas, tendo, independente de tudo que Deus nos dá, uma plena comunhão com Deus, um relacionamento profundo com Ele, né? E aqui não posso me separar deles, né? Aqui fala da angústia que nós temos de abrir mão desses brinquedos, de nos separar, sangra por dentro. E eu não tenho como esconder de ti o terror da separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, tire do meu coração todas as coisas que tenho guardado por tanto tempo e que tornaram parte da minha vida, para que o Senhor possa entrar lá e habitar sem que haja rivais. Então o lugar onde estão teus pés será glorioso. Meu coração não terá necessidade de ter o sol brilhando dentro dele, porque tu serás a luz, e ali não haverá noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós precisamos pedir que Deus retire tudo aquilo que ocupa o maior espaço no nosso coração, porque Deus precisa preencher totalmente, Ele precisa preencher a maior parte dele, né? Nós precisamos ter Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a gente coloca, como a gente falou, os presentes que Deus nos dá, tão grandes da nossa vida, preenchendo tanto as nossas vidas, que nós deixamos de ter a comunhão com Deus e nós deixamos de ter um relacionamento pessoal com Deus, né? Então nós precisamos ter em mente que Deus é tudo na nossa vida. Nossa vida deve estar conectada com Deus, deve andar em sintonia com a vontade de Deus. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos decidir, nós devemos buscar a orientação de Deus, pois no momento certo Deus proverá. A solução, ela virá. Enquanto isso, sejamos firmes e confiantes naquele que rege todas as coisas, e com ele somos mais que vencedores. Porque segundo Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né, queridos? E a gente percebe aqui que muitas vezes na vida a gente passa por muitas situações. E eu me recordei, ao estudar o sermão, de uma música que diz assim: lutar, lutar, até cansar. Parece ser assim, quando vivermos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei. Minha vida dei e entreguei. Sofri a cruz por ti. Volta já para o lar. E hoje vem a mim. Então, esse é o chamado de Deus esta manhã para você. Deus quer que você venha totalmente a Ele. Deus demonstrou que te ama, e está preparando um lugar maravilhoso para você morar, muito além do que este mundo tem a oferecer. Ele sabe das suas lutas, ele sabe quão horrível e angustiante é você lutar, lutar até cansar. Parece que é assim, mas quando nós vivemos sem ver o fim, né? Quando a gente vê o fim, vê que algo muito maior Jesus está preparando para nós, essa luta aqui passa a ser uma vitória a cada dia. Passa a ser algo que a gente vence a cada dia, mas com regozijo, porque nós estamos chegando. E cada dia que passa é um dia a menos que nós estamos mais próximos da volta de Jesus. Então, quando nós sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, quando nós temos Jesus conosco, quando nós temos a plena certeza do poder, da atuação de Deus na nossa vida, quando nós não questionamos o poder de Deus, a atuação de Deus, quando nós não limitamos o poder de Deus e o agir de Deus na nossa vida, nós podemos seguir avante, sim, com fé e não temer, pois nós temos a Jesus. Que você vá ao encontro com Jesus a cada dia, que esse é o chamado que Jesus faz todos os dias ao você acordar.
vinde a mim, né? Entrega as suas angústias nas mãos do Senhor. Descansa nos braços do Pai, porque Deus, ele pode todas as coisas e ele está conosco a cada dia. Que possamos vir e vivenciar todas as provas e através dessas provas entender que nós somos sim capazes de vencermos, que nós somos capazes de a cada dia estarmos atuando para o reino de Deus e mostrando com as nossas atitudes para outras pessoas que há um Deus grandioso que reina sobre este, que governa, que atua nesse mundo, que está sobre ao seu poder, está em suas mãos, tudo está no seu controle. E que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, para que seguimos a cada dia sempre em frente. Que você possa se entregar a cada dia nos braços de Jesus, que você possa preencher totalmente o seu coração com Deus, né? E deixar de amar as coisas que Deus te dá acima do amor a Ele. Que nós possamos preencher totalmente a nossa vida do amor a Ele, a Deus. E possamos também demonstrar assim às outras pessoas que vale a pena viver este mundo, lutar, lutar, mas saber que no fim teremos a grande recompensa. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua semana e que sejamos vitoriosos a cada prova, possamos tirar 10, né? E sermos excelentes na escola da fé que nós estamos vivenciando neste mundo. Vamos orar? Oremos então. Querido grandioso Deus, amorável Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de vivenciar o teu amor. Nós temos o poder que o Senhor nos capacita a cada dia de vencermos as provas que nos sobrevêm. Porque, como o Senhor fala, não há prova que o Senhor nos dê, que não possamos suportar, que não possamos ser vitoriosos. Porque sabemos, Senhor, contigo somos mais que vencedores. Senhor, nos ajuda a termos fé e confiarmos e descansarmos em Ti, entregar todos os nossos anseios, aquilo que não está sobre o nosso controle, que nós não temos o controle de resolver, que possamos descansar em Ti, Senhor, colocar sobre o altar e esperar que o Senhor proverá todas as coisas. Deus proverá tudo para a nossa vida, que possamos ter essa certeza em nossas vidas, que possamos, Senhor, vir a Ti a cada manhã, a cada dia, arriscar um passo após outro, mas sabermos que o Senhor está no controle da nossa vida, não temos o que temer. Nos ajude, Senhor, alimenta a nossa fé, alimenta o nosso relacionamento, a nossa comunhão contigo, para mostrar cada dia e não perder de vista o poder que o Senhor tem, que o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Rei dos Reis. Para ti nada é impossível, Deus. Que possamos ter essa certeza todos os dias e que a nossa fé não venha a vacilar. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te rogamos. Rogamos por cada pessoa aqui neste grupo, por cada janelinha aqui conectada, que o Senhor possa fortalecer-nos, Senhor, em Ti, que possamos buscar ir a Ti cada dia, confiantes na Tua promessa, na Tua palavra, que o Senhor está conosco e que não precisamos temer. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada cristã e que sejamos exemplos também para os nossos amigos e familiares, levando, Senhor, o maior presente deste mundo tem a oferecer, que é Jesus e a salvação que Ele tem a nos oferecer. Vem estar conosco, é o que eu te peço, por Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela vida que o Senhor nos dá, por esta manhã, pelos momentos que passamos diante da Tua presença, recebendo, Senhor, de Ti o conforto, a segurança da Tua presença, do Teu amor e da Tua graça e misericórdia para conosco. Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade e porque o Senhor, o mesmo Deus que esteve com Abraão diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das provas, Senhor, esteja conosco, nos confortando, nos ajudando a passar pelas provas e a sermos vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Entregamos, Senhor, a minha vida, entrega a minha vida, a vida dos meus queridos, da minha família, em tuas mãos, para que ao eles ao passarmos por problemas, Senhor, lembremos da promessa que o Senhor fez em Jeremias 29:11, porque eu sei, sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Um futuro, Senhor, que vemos que está bem próximo. E o Senhor, quando o Senhor faz as suas promessas, elas são verdadeiras e elas são certas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e que tem cuidado de cada um de nós. Senhor, louvado seja o teu santo nome, e que essas palavras, essas promessas nesta manhã, calem fundo no nosso coração, que ali esteja, Senhor, nos ajudando, que diante das provações, dos problemas do dia a dia, os nossos corações sejam confortados e aquecidos pelo teu amor e pela certeza das tuas promessas. Porque nós temos um Deus que não vacila, um Deus que está sempre pronto a nos ouvir e a atender. E, Senhor, dá-nos um coração que está sempre pronto a obedecer, a confiar completamente nas tuas promessas, na tua graça e na tua misericórdia, porque vemos isso, que o Senhor deu seu único filho para que pelo seu sacrifício nós tenhamos a vida eterna. E essa certeza de que nós temos a redenção e nós temos a salvação, porque o Senhor prometeu, e nós temos visto isso sendo cumprido na vida de outras pessoas e nas nossas vidas também. Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando a trilhar este caminho que temos, porque sabemos, como o Senhor prometeu, é um caminho de esperança e de um futuro maravilhoso contigo por toda a eternidade. Para isso, Senhor, pedimos a tua bênção sobre os nossos queridos, sobre cada um que aqui está, para que eles também desfrutem dessas promessas, Senhor, e creiam, e venhamos também a crer completamente que o Senhor está no controle das coisas, e que não tentemos, Senhor, controlar nada, porque nós não temos forças, nós não sabemos o futuro, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, habita em nós, Senhor, e muda esse coração e transforme-o para a tua honra e para a tua glória. Um coração temente a Deus, um coração disposto a ouvir a tua voz e um coração disposto, Senhor, a te obedecer. Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor, não somente para nós, mas para também aqueles que virão a conhecer-te e a entregar-se inteiramente em tuas mãos. Nós te amamos, Senhor, e pedimos essas bênçãos, esses favores por causa de Cristo Jesus. E que a tua misericórdia também esteja com a Débora, com o pastor Anderson, com seus filhos, que o Senhor os tenha em suas mãos, os protegendo e os guardando, Senhor. E o Senhor continue usando-os para a tua honra e para a tua glória. Que o teu Espírito Santo os acompanhe e lhes dê, Senhor, os desejos de seus corações, de acordo com a tua vontade. Esteja também com a Rose, que a tua graça e o teu poder esteja sobre ela, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. E sobre o seu coração, Senhor, o desejo de fazer a tua vontade. Senhor, guarda-nos com a tua paz. Esteja com cada um de nós aqui. Nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor, porque sabemos que não existe outro lugar no mundo onde poderíamos estar. Porque só o Senhor tem a vida e só o Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, nós nos dedicamos a ti, agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador, e juntamente com os nossos queridos, que amamos e queremos, Senhor, vê-los naquele dia quando Jesus voltar. São bênçãos que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, e em nome e pelo amor de Jesus, hoje e sempre. Amém.